as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se alegraram com ele. Amém? Glória a Deus. Eu acho boa a versão King James. E nela fala assim: seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Glória a Deus. Depois volta a versão lá, por favor. Eu acho interessante. Essa passagem já é uma passagem muito conhecida, né? É uma passagem que fala da vida de José, né? De seu nascimento até o seu crescimento, né? Estamos lendo aqui os últimos versículos, praticamente, que fala da vida de José. E é interessante, irmãos, essa série que nós entramos agora, que fala a respeito da restauração do altar familiar. Quando a gente vem falar de restauração, a gente não tem como trazer à memória o sentido da palavra, o sentido do porquê restaurar, né? E quando a Bíblia vem falar de restauração, a princípio, ela vem falar de união, porque não tem como restaurar nada sem ter união. Não tem como iniciar um processo de restauração sem antes unir-se em prol desse processo de restauração. Vemos várias coisas sendo restauradas, altares sendo restauradas, pessoas sendo restauradas perante toda a Bíblia Sagrada, e antes da restauração houve um momento de união. E quando vamos buscar a origem da palavra restauração, a gente vamos ver que ela origina-se do latim. E eu quero ler aqui algo interessante para vocês que eu anotei, para a gente não esquecer, porque eu acho que é importante a gente frisar isso daqui. Restauração, unir-se para consertar algo, ponto principal. Essa palavra ela origina-se, né, do latim restauratio, ato de renovar ou reparar. E ela se divide em 2 palavras: re, que quer dizer de novo, e instaurare, que quer dizer estabelecer. Ou seja, toda vez que Deus quer restaurar algo na Bíblia, entendemos que Ele quer reestabelecer algo que foi corrompido, algo que foi destruído. Ele quer reestabelecer a ordem natural de algo que foi comprometida, correto? E vemos isso em toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse, né? O inimigo tentando acabar com a ordem natural das coisas durante toda a Bíblia. Vemos ali Caim com Abel, um irmão matando um irmão, Isaac e Ismael, Esaú e Jacó, Abimeleque, para assumir o trono, o filho de Gedeão matou ou mandou matar 69 de seus 70 irmãos. Só Jotuão, que era o caçula, escapou porque fugiu, sabe? E é tão interessante que essas pessoas que vêm desequilibrar ali a ordem natural das coisas, os propósitos, os planos dela consecutivamente não vão muito longe, porque vamos ver aqui que Abimeleque, o seu reinado não durou nem 3 anos, e ele foi morto de uma forma trágica, levou uma pedrada na cabeça e acabou falecendo. Vamos ver durante toda a Bíblia Sagrada esses processos de coisas e pessoas que ocorrem e elas acabam destruindo o propósito original das coisas. Que o propósito de restauração é isso, e friso novamente, é restabelecer aquilo que foi destruído. Quando vemos Elias, né, sacrificar lá para que Deus respondesse com fogo,
ele não usou o altar que tinha sido feito pelos profetas de Baal e nem os profetas de Azera. Ele reconstruiu um novo altar para que Deus respondesse com fogo. Correto? Então vamos ver ali a ordem natural se reestabelecendo durante toda a Bíblia Sagrada. Jesus teve que morrer para que o altar da comunhão com Deus em relação ao homem fosse restituído, fosse feito através do sacrifício da cruz. O altar, certo, da comunhão, do relacionamento de Deus com o homem foi refeito. É interessante a gente ver tudo isso acontecendo durante a Bíblia, acontecendo no decorrer das histórias, e Deus nos ensinando, sabe? É maravilhoso. Porque quando entramos na vida de José, que foi a passagem que acabamos de ler, percebemos que logo do início da história, algumas coisas simples, sabe? Simples, que acabam desequilibrando o processo natural das coisas, que levou à destruição de um sonho do pai, Jacó, um sonho de uma mãe, a mãe de José, e que era para ser uma bênção, mediante toda a sua casa, mediante toda a sua família, né? Vemos ali os irmãos de José tendo algumas coisas e permitindo que algumas coisas mexessem com eles no seu interior, sabe? E isso é uma das principais coisas que levam a uma família, a um lar, uma casa a serem destruídas. São sentimentos que nós deixamos, às vezes por arrogância, por ignorância, ou às vezes até por falta de desentendimento ou de entendimento. A gente acaba deixando que isso consome a gente, tome conta do nosso consciente, e nós passamos agora a nos deixar levar por tais sentimentos. Sentimentos esses que os irmãos de José teve: inveja, raiva, ciúme, falta de amor, sabe? Falta de compaixão. Tudo isso levou ao presente momento deles jogarem o irmão naquela cova e consecutivamente tirar ele de lá e vender ele por escravo. E quando vamos ver isso lá na história de Caim e Abel, vamos ver Caim tendo ciúme de Abel, vamos ver Caim sendo indignado porque Deus recebeu o sacrifício de Abel e não recebeu dele. Vamos ver ele com inveja, com ciúme, com raiva, com rancor, com mágoa, certo? Vamos ver ali a história de Esaú e Jacó com inveja, sabe? Desejando a bênção da primogenitura, né? Vamos ver um irmão também que não estava dando tanta atenção assim para a sua primogenitura, porque trocou ela por um prato guisado. Então a gente vai ver durante a Bíblia toda, igual acabamos de ler aqui também, Abimeleque, que se tornou um assassino, matando todos os seus irmãos, e o deles, que era o mais caçula, só escapou porque ele fugiu. Então o ser humano, no princípio de todas as coisas, dos seus sentimentos e das suas emoções, ele muitas das vezes se deixa levar por isso. Você se deixa levar por isso, pelas suas emoções, sabe? E a mesa, ela é responsável por restaurar o equilíbrio de todas essas emoções. Porque é na mesa que Deus sara, porque é na mesa que Deus restaura, porque é na mesa que Deus cura, porque é na mesa que Deus transforma a sua vida e o seu caráter. Porque na mesa não tem como você mostrar quem você verdadeiramente é. Então, consecutivamente, quando temos esse momento de relacionamento na mesa com Cristo, com Deus, não tem como nós assentarmos na mesa com Cristo sem mostrar quem nós somos. Então a mesa, ela traz revelação, a mesa, ela é reveladora. Não tem como, não teve como Deus tratar a nudez de Adão e Eva
Eva sem antes Adão e Eva se expor a Deus. Assim como não tem como Deus tratar as suas mágoas e os seus rancores sem antes você expô-los para Ele. É isso. São essas coisas pequenas que muitas das vezes destroem lares e famílias. Vemos aqui que quando os irmãos de José chegam lá no Egito em busca de provisões, José, automaticamente ele não revela a eles quem ele é, mas ele os observa. E vamos perceber e entender que os irmãos de José se encontravam desesperados por aquilo que eles haviam feito com José. Então José consegue enxergar neles o verdadeiro arrependimento. Então é impossível haver restauração sem antes haver arrependimento. Primeiro é necessário nos arrependermos daquilo que nós fizemos, para que haja restauração no nosso altar familiar. A arrogância, sabe, a prepotência está roubando a comunhão dentro dos lares e das casas, porque ninguém quer se curvar mais a ninguém, ninguém quer obedecer mais a ninguém, ninguém quer escutar mais a ninguém. E isso tem roubado a intimidade dentro dos lares e das casas. Sabe? Muitos falam que o celular e a televisão está separando famílias. Eu posso até concordar, mas eu discordo em alguns pontos. Porque ninguém fica 5, 6 horas parado na frente de uma TV ou na frente de um celular sem querer. Que é isso? É dar valor ou priorizar aquilo que não deveria ser priorizado no momento. O que eu quero dizer com isso? É que muitas das vezes tem coisas que você prioriza, coloca como prioridade na sua vida, na sua casa, na sua família, que muitas das vezes em momentos que não era para você priorizar, você tem priorizado. Isso tem distanciado você da comunhão familiar. Prioridade. O que é prioridade para você? É levar a Cristo, é trazer a Cristo, a presença do Senhor, a presença do Pai para a sua casa, para o seu lar? Ou é mais importante passar 2 horas, 3 horas vendo vídeo lá no TikTok ou no Reels do Instagram? Ou assistindo filmes, assistindo séries? Prioridades. Eu estava com a minha televisão dentro do meu quarto. Todas as noites eu e a minha esposa a gente dormia assistindo alguma coisa. Tinha vezes que nós já estava tão acostumado com aquilo que muitas das vezes para a gente conseguir dormir mesmo cansado, a gente ligava a televisão e embrulhava a cabeça só para a gente ficar ouvindo o barulho para poder conseguir dormir. E sabe o que acontecia? Quando ligava a televisão a gente não conversava, a gente não tinha um momento ali antes de dormir. A gente já não dormia mais abraçado. Por quê? Porque cada um ficava se acomodando no seu cantinho ali da cama para poder assistir a série ou o filme que estava passando. E quando se assustava, já estava acordando 3, 4 horas da manhã com a televisão falando sozinho, dormindo para um lado, outro dormindo do outro. Então o que eu quero dizer para você com isso? Prioridades. Prioridade na nossa casa foi eu ter que tirar a televisão do quarto, levar para a sala, onde que era o lugar dela, para mim ter comunhão com a minha esposa na cama, para mim poder conversar com a minha esposa na cama, para a gente poder dormir abraçado, para a gente poder conversar. Prioridades. E eu não estou dizendo para você que muitas das vezes é fácil a gente priorizar, porque tem coisas na nossa vida que está roubando a comunhão da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, sabe? E muitas das vezes a gente já está tão acostumado com isso que a gente nem percebe mais, sabe? É como uma mentirinha que é contada várias vezes, acaba se tornando verdade. Quem aqui já ouviu isso? Você se acostuma com ela, com a situação, com a rotina, com os afazeres. Entende? A prioridade dos irmãos de José era a capa que José vestia. Porque
o primeiro momento em que eles pegaram José e lançaram-lhe a cova, a primeira coisa que eles fizeram foi retirar a capa. Só que o que é mais interessante aqui não é tanto quanto eles tirarem a capa ou desejarem a capa de José. O mais importante aqui é que a capa de José não era para os irmãos dele, porque a capa de José não se via nos irmãos. Muitas das vezes o que é para Ciclano, o que é para Beltrano não vai servir para você, para sua casa, para sua família. Ah, mas na casa de Ciclano é assim, na casa de Beltrano é assim. Deixa eles, o propósito de Deus com a vida deles é outro, o propósito de Deus com a sua família é outro. Viva o propósito do Senhor para a sua família. Viva a vontade de Deus para a sua casa. Nós temos uma mania de ficar nos comparando com as pessoas, de ficar nos medindo, sabe? Porque a régua do homem não é a mesma régua de Deus. A vontade do homem, a percepção do homem não é a mesma percepção de Deus. Homem jamais e homem algum jamais poderá imaginar ou saber ou sentir aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Então muitas das vezes você pode até observar ou olhar a comunhão na casa de alguém, a reunião familiar, achar interessante, sabe? É tão interessante isso daqui, porque quando eu iniciei o meu namoro com a Débora, eu tive um choque de realidade, um choque cultural familiar, vamos dizer assim. Porque lá em casa nós sempre fomos muito desapegados. A gente se ama, mas a gente é muito desapegado um ao outro, sabe? Nós aqueles 3 menininhos, abençoados por Deus, né? Brincava até suar, até a última força que tinha, a última energia que tinha lá na rua, mas chegava dentro de casa, cada um ia fazer o seu. Muitas das vezes eu não via meus irmãos nem na hora de dormir, e olha que nós dormíamos no mesmo quarto. Minha mãe trabalhava muito, tinha as outras coisas que ela fazia, não tinha muito contato com minha mãe. Tinha vez que eu passava 1 ou 2 dias sem ver minha mãe. Cresci morando no mesmo terreno, só que em casas separadas com minha mãe. Já cheguei a passar 1 mês ou 2 sem ver minha mãe. Nossa, você é um filho desnaturado. Não, gente, eu cresci assim. A minha família nunca teve um Natal junto. Nós nunca comemoramos o aniversário um do outro. Sabe como é que era o aniversário um do outro? Parabéns, parabéns. Deus te abençoe. Pronto, morreu. Nossa, a gente já ficava feliz com aquilo. Sabe? Já nos satisfazia. Já era costume. Virada de ano, a gente passava sentado na frente da televisão, vendo os fogos lá na Rede Globo. Essa era a nossa virada de ano. Nós não tínhamos esse costume. Quando eu cheguei comecei a namorar com a Débora, foi diferente. Comecei a comemorar meu aniversário, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Comecei a ter Natal, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Comecei a comemorar a virada de ano, sabe? Ter comunhão, ter relacionamento. Eu não comia na mesa. Eu comi a primeira vez na mesa na casa do pastor, sabe? E é tão interessante que eu não tinha nem tanto costume com isso, porque a primeira vez que eu me sentei na mesa para comer, eu terminei de comer e comecei a mexer no celular. Cheguei em casa, a mensagem chegou na hora. Amor, por que você fez isso? Meu pai ficou olhando. Você não conversou. Tem que interagir. Não era costume meu. Prioridades. Ceder um para o outro. Se ela era acostumada com isso, se a família dela era acostumada com isso, então eu iria me adaptar por amor a ela. Qual era a minha
prioridade no momento? Fazer a minha vontade, aquilo que eu já estava acostumado a fazer, aquilo que ela queria que eu fizesse? Acho que eu queria agradar, né, irmão? Queria ficar bem na fita, né? Namoro e tal. Faz a vontade dela, irmão. Prioridade. E logicamente, com o passar do dia, eu fui me acostumando com isso. Sabe? Domingo de manhã, acordar, ter aquele cafezinho da manhã pronto. Nem que seja uma torradinha, meu irmão. Passado na manteiga, aquele suquinho. Mas tem alguma coisa. Momento de comunhão. Momento de se relacionar. De conversar um com o outro. Agora eu pergunto para você, qual foi a última vez que você parou para conversar com um familiar seu e contou os seus sonhos para ele? Que se abriu verdadeiramente com ele ou com ela? Sabe? Que contou um problema que você estava passando, ou que ela ou ele contou um problema para você, e que você, em vez de criticar, abraçou, e que você, em vez de criticar, ajudou. Restaurar esse momento de comunhão dentro do lar, dentro da família, esse altar dentro da família, é isso. Alguém tem que ceder, alguém tem que perdoar, alguém tem que abrir mão do seu orgulho para que a restauração aconteça. Sabe? E é tão interessante tudo isso, que aqui, ó, José se incomoda ao ver o seu irmão mais novo, que ele manda chamar o irmão mais novo. Ele se incomoda porque da mãe dele era ele e Benjamim, os dois únicos, e Benjamim era o mais novo. Creio eu que quando José olhou para aquele jovem, ele se viu nele. E é tão nítido, porque as pessoas vêm pregando, ou pregavam, até eu mesmo já preguei muitas e muitas vezes, que José não se magoou com o que os irmãos fez com ele, que José não ficou chateado com o que os irmãos fez com ele. Sabe que, lendo aqui, eu aprendi uma coisa, que José realmente se magoou com o que os irmãos fez com ele. Porque é tão interessante que quando José teve seu primeiro filho, aqui ó, eu anotei, deixa eu procurar aqui, eu quero ler isso para vocês, porque é interessante, porque quando José teve seu primeiro filho, ele colocou um nome nele que ficou nítido a mágoa, que ficou nítido o rancor que ele guardava dos seus irmãos. Eu não vou achar aqui agora. Não vou achar aqui, eu anotei aqui, mas perdi a anotação que saiu aqui. Mas ele deu o nome para o seu filho, seu primeiro filho, e o significado do nome do seu filho ficou bem claro, bem claro. Isso. Isso. E o nome do segundo irmão? Gênesis 41, versículo 51, por favor. Vamos ler aqui junto. Deixa eu sair daqui da Bíblia. Gênesis capítulo 41, versículos de número 51. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. A versão que King James está aqui, ó. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer dos meus dias difíceis e de toda a família de meu pai. E quando ao segundo filho, ele chamou de Efraim, justificando:
Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então, o nome do primeiro filho dele e o nome do segundo filho deixou bem claro que aquilo que os irmãos fizeram com ele deixou ele muito magoado, que a vontade dele, o que ele queria era esquecer a família do pai, ou seja, esquecer os irmãos, esquecer que eles existiam. Mas é tão interessante que quando José vê seus irmãos, a Bíblia vai dizer que e se lembrou José. Não adianta você tentar fugir dos seus problemas, dos problemas da sua casa. Não adia, resolve logo. Porque pode passar até 50 anos, o problema ainda vai existir. Um dia ele vai até você. Ele vai atrás de você para isso ser resolvido. Sabe? Não adianta. Não adianta. E o que eu acho mais interessante nisso tudo, meus queridos, e aqui eu já quero partir para a conclusão dessa pequena exposição bíblica, que não adianta a gente viver de altares quebrados. Não tem sentido. Não adianta a gente viver de uma adoração mirrada, de um sacrifício mal feito, de um fogo estranho, sabe? Deus não recebe isso. Quer que Deus abençoe a sua casa? Quer que Deus abençoe a sua família? Restabeleça o propósito para o qual a sua família foi formada. Coloque Deus em primeiro lugar na sua casa. Coloque o Senhor em primeiro lugar nas coisas que você for fazer com sua família. Peça perdão se for necessário. Amoleça o seu coração. Mas peça perdão. Libere perdão. Perdão é libertador. E é tão interessante quando isso ocorre. É que todas as amarras, que todas as correntes, que tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te segura e te impede de chegar onde você tem que chegar, se vai. Simplesmente se vai. Aí é só romper. Aí é só aproveitar daquilo que Deus tem para você. Aí é só aproveitar daquilo que Deus tem para sua casa, daquilo que Deus tem para sua família. Eu quero que vocês coloquem sobre os seus pés aí agora, por favor. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu sei que muitas das vezes é difícil, não é fácil. Eu sei que muitas das vezes recursos nos faltam. Eu sei que muitas das vezes situações desviam do nosso propósito. Mas nessa noite vamos pensar com carinho. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Qual é a sua prioridade nessa noite? Te faço essa pergunta: qual é a sua prioridade? Ore ao Senhor, que o Senhor te faça lembrar de coisas que precisam ser tratadas, coisas que precisam ser mudadas, pedras que estão esparramadas, sabe? Que essas dores, essas mágoas que possam estar no seu coração, sabe? Que elas possam ser liberadas, sentimentos ruins possam ser liberados nessa noite. Que nada disso te impeça de levantar um altar a Deus na sua casa, na sua família. Eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu apresento os seus filhos e filhas nessa noite. Apresento cada uma, meu Senhor, acreditando que o Senhor já tem os abençoado, que o Senhor já tem, Deus Todo-Poderoso, tocado na vida de cada uma dessas irmãos e irmãs. Visita os lares e as casas, meu Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, que os 4 cantos dessa casa, meu Senhor Jesus, sejam visitados pelo poder e a presença do Senhor nessa noite.
Meu Deus, que todo mal seja palavra lançada, palavra de maldição, maldição hereditária, que todas as amarras que te prendem ou que prendem essas famílias, meu Senhor Jesus Cristo, meu Deus Todo-Poderoso, todas essas amarras que prendem essas famílias, que sejam desfeitos agora nessa noite, que todas as correntes venham ser quebradas, meu Pai, que não haja, Deus Todo-Poderoso, mais impedimento, que o celeiro deles sejam prósperos, meu Deus Todo-Poderoso, visita a saúde, Deus Todo-Poderoso, desses irmãos, dessas irmãs, dos familiares de cada um, meu Senhor Jesus Cristo, abençoa essas casas, abençoa estes lares, Deus Todo-Poderoso, que o coração duro, meu Senhor Jesus Cristo, que o coração duro, meu Senhor Jesus, possa amolecer nessa noite, meu Deus Pai, porque eu acredito, eu creio, Espírito Santo de Deus, naquilo que o Senhor pode realizar, naquilo que o Senhor pode fazer, meu Deus Todo-Poderoso, em prol as famílias, em prol os lares, em prol as casas, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, restaura, Deus Todo-Poderoso, os corações nessa noite, meu Deus Pai, restaura as famílias nessa noite, Senhor, porque eu acredito, meu Deus Todo-Poderoso, no milagre, que a igreja nasce através da família, porque as famílias são a igreja do Senhor, meu Deus Todo-Poderoso e meu Pai, eu acredito, eu creio, eu confio e declaro sobre a vida dos teus filhos e filhas, bênçãos sem medidas e uma grande e poderosa e gloriosa visitação do Senhor nos lares, nas casas e nos corações de cada um, meu Deus Todo-Poderoso, que não haja mais impedimento, em um nome do Senhor Jesus Cristo, em um nome do Senhor Jesus Cristo. E se você acredita, diga amém, graças a Deus. O Senhor me trouxe à memória algo que é interessante, é a respeito de maldições hereditárias. É engraçado, né? Que tem coisas que acontecem há 4 gerações anteriores a você, que até hoje persegue você, sabe? E a gente vê, quando a gente cuida de pessoas, trata de pessoas, a gente percebe que tem alguns pecados, alguns erros que são cometidos pela essa pessoa, que também já aconteceu na vida da mãe, na vida do pai, do avô, do bisavô, e são erros e pecadinhos, pecadão também, que vem se acontecendo e se torna um ciclo vicioso. Isso é uma maldição, sim, hereditária, e que nessa noite tudo isso possa ser quebrado, parado em você, que seus filhos, seus netos não possam passar por aquilo que você passa, porque eu quero te dizer que aquilo que você vence, eles também já venceram, porque a Bíblia diz: aonde colocar os teus pés, essa terra te darei por herança. Então eu digo em toda guerra, batalha vencida por você, seus filhos, suas filhas, seus netos também já venceram pela glória de Deus. Então não deixe que talvez essa falta de comunhão, sabe, essas coisas impeçam da sua posteridade também ser próspera e abençoada no nome de Jesus, sabe? Quebre isso agora, pare isso agora em você, diz chega, em o nome de Jesus. Eu acredito que Deus tem coisas extraordinárias, bênçãos grandes, lindas e imensuráveis preparadas para você e para aqueles que são seus. Mas uma posição precisa ser tomada, uma atitude é necessário ser tomada, sabe? É necessário uma atitude ser tomada. Amoleça o coração, reflita. Porque não adianta nada a gente passar 50 anos sendo crente, 100 anos sendo crente, vindo à igreja em todos os cultos, participando de quase todos os departamentos da igreja, participando de todos os eventos da igreja, e no final de tudo, quando a trombeta tocar,
nós não herdarmos o reino dos céus, não vermos a glória do Senhor. Eu quero que você saia com essa palavra de reflexão, essa palavra de meditação para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família nessa noite. Eu acredito que Deus tem coisas extraordinárias para vocês, em nome de Jesus. Amém? Você acredita? Diga amém. Glória a Deus. Vou passar pastor agora que vai dar finalidade no culto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, paz seja convosco. Amém. Hoje o nosso propósito é restauração do altar na família. Amém.